Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense nesta segunda-feira e, como prometido mais cedo, acompanhando a chegada do zagueiro Igor Rabelo ao Rio de Janeiro, jogador contratado pelo Fluminense, pela diretoria, para reforçar o sistema defensivo do time. Desembarcou agora há pouco aqui no Rio para já ir direto fazer os exames médicos e depois assinar contrato até 2027 com o Flu. Vou trazer para vocês como foi a chegada do Igor Rabelo no aeroporto do Galeão, aqui no Rio. Nossa reportagem Jornada KTO 1902, sempre marcando presença em cima do lance, lado a lado com o Fluminense. Hoje não estive no aeroporto, mas Cauã Tinoco, nossa reportagem, esteve sim presente por lá e ele conseguiu falar rapidinho ali com o Igor Rabelo e a gente vai trazer agora para vocês. Deixa o like aí, por favor, se inscreva no canal, seu comentário, aquela ajuda de sempre, aquele pedido de sempre que nunca é demais lembrar e ajuda muito a gente. Bora acompanhar, ver como é que foi a chegada de Igor Rabelo aqui no Rio. Igor, sua relação com o Fluminense, né? Você é um moleque tirense, chegou a falar um pouquinho disso na sua despedida do Galo também, que você está realizando um sonho de jogar profissionalmente pelo clube. Sensação de estar chegando no Fluminense de novo, agora para jogar profissionalmente? Exatamente o que você falou agora. Tô vendo realizar um sonho. Espero poder vir, dar muitas alegrias ao torcedor tricolor, poder conquistar bastante título e cravar o nome na história do clube. Fabio, você já começou com o Renato e sabendo que você teve uma despedida muito emocionante no Galo, qual a sua expectativa também para essa estreia oficialmente pelo Fluminense? Não conversei com o Renato ainda, né? Essa semana foi bem confusa, bastante, né, muitas emoções, enfim, resolvendo bastante situações, então ainda não conversei com ele, né? Eu espero vir e poder cravar meu nome no Fluminense e conseguir grandes títulos e ficar marcado na história. Igor, seja bem-vindo ao Tricolor. Manda um recadinho pro torcedor que tá em casa te acompanhando, o Fluminense tendo muitos problemas na zaga. Você vem para solucionar esse problema? Eu vim para somar, mandar um abraço para todos, agradecer o carinho que eles vêm transmitindo para mim nas redes sociais, o carinho, então eu espero poder representar muito a equipe. Igor, você está chegando para jogar com o ídolo, né? Você chegou a comentar do Thiago Silva, expectativa para jogar com o Monstro? Cara, quando eu era da base, o Thiago Silva estava se destacando já no profissional, no Fluminense, então desde pequeno eu tenho ele como um dos meus ídolos, então agora poder estar com ele vai ser excepcional para mim. Muito bem, tá aí, portanto, Igor Rabelo chegando, desembarcando para realizar um sonho. É o que ele está falando desde ontem. Ele está vindo para o Fluminense realizar um sonho. Um jogador que começou em Xerém, que não teve a oportunidade de chegar ao profissional e agora volta no momento em que justamente ele poderá dividir o setor, fazer uma parceria com o ídolo da vida dele, um ídolo da profissão, uma referência para a carreira, que é o Thiago Silva. Sem dúvida alguma, isso foi, imagino que tenha sido um dos motivos determinantes para que o Igor Rabelo aceitasse a proposta do Fluminense. Lembrando que, além do Fluminense, São Paulo, Fortaleza e Bahia disputavam a contratação do Igor. O Fluminense igualou o salário que ele ganhava no Atlético Mineiro, ou seja, subiu a proposta que tinha feito anteriormente. Ele estava praticamente já acertado com o São Paulo, e aí houve essa reviravolta. O Fluminense entrou no páreo, oferecendo um contrato bem semelhante ao que ele já tinha no Atlético Mineiro, até 2027, 2 anos e meio, e com isso acabou vencendo aí a disputa com esses times e acertou a chegada do Igor Rabelo, um jogador que tem poucos jogos nas últimas temporadas, não era titular do Atlético, é bem verdade, vinha sendo ali terceira, às vezes quarta opção da zaga. O Cuca até ontem deu uma reclamada, né, deu a entender de que, o Lianco machucou, só tá com um garoto lá, 2 canhotos, que é muito estranho jogar com 2 canhotos, que ele poderia contar com o Igor Rabelo, mas não pode, fazer o quê? Meio que reclamando da decisão da diretoria do Atlético em liberar o atleta. Ele chega sem custos de transferência para o Fluminense, né? O Fluminense vai ter que pagar porque ele rescindiu o contrato lá, o Atlético tinha algumas dívidas com ele, eles se acertaram, e aí, até por isso também houve essa demora, despediram dele por lá, a homenagem, e ele chegou ao Rio de Janeiro hoje para poder assinar com o Fluminense. É um jogador, já falei muito sobre isso, até para não ficar repetitivo, mas não é um atleta que para mim vai resolver os problemas do Fluminense, principalmente quando o Thiago Silva não está em campo. Não é um jogador que vai mudar o nível, que vai transformar essa zaga do Fluminense para muito melhor. Acho que ele é do nível mais ou menos dos que estão lá hoje, mas que pode, se tiver
bem treinado, assim, bem entrosado, bem preparado, eu acho que ele tem potencial para ser melhor do que Freitas, do que Ignacio, acho até que ele tem potencial. Mas nada me garante que ele vai chegar e vai tomar conta desse espaço ali ao lado do Thiago Silva, e não chega com esse status. O Igor Rabelo chega para composição de elenco, para aumentar o número de jogadores neste setor, que já é um problema desde o início da temporada. É um problema escancarado e precisou 2 jogadores se lesionarem para que o Fluminense fosse de fato correr atrás e tratasse isso como prioridade. Como segue sendo uma opção buscar outro atleta no mercado. Aí sim, um cara com status de titular, né? com nível para chegar e assumir a condição ao lado do Thiago Silva de maneira indiscutível. Uma contratação que seria, entre aspas, unânime, porque unanimidade é muito difícil. Mas ainda tem essa possibilidade. O Fluminense está mapeando o mercado. Não sei se chegou a entrar em contato, se chegou a abrir negociação com algum jogador, não tenho essa informação, mas temos aí mais alguns dias de janela até o encerramento, o fechamento da janela de transferências, que é ali no dia 2 de setembro. Portanto, o Igor Rabelo chega, vai realizar os exames e depois o anúncio oficial será feito por parte do clube. Por falar em zagueiro, hoje Ignacio foi a campo, treinou, já fez ali trabalho, como eu falei para vocês, já está numa fase avançada de recuperação, de transição, mais um se recupera muito antes do esperado, como já é praxe no Fluminense. Ignacio já iniciou ali a transição com trabalhos em campo, não sei ainda se ele terá condições de jogar no final de semana, ainda é muito cedo para dizer isso, mas o que importa é que também está num processo ali, assim como o Thiago Silva, e é provável que antes mesmo da data FIFA, os dois estejam à disposição novamente do técnico Renato Gaúcho. Em breve, se Deus quiser, ninguém se lesionar, teremos o departamento médico do Fluminense zerado. Beleza? Outro assunto que eu vou trazer aqui para vocês que é sobre SAF. Antes, só pedir para você, além do like, aqui no comentário fixado tem um link para Mais Ágil, parceiro aqui do canal do Leste já há muito tempo, uma empresa que atua no mercado financeiro, antecipando o FGTS, o Fundo de Garantia. Mas como assim, Lessa? Você tem, às vezes, uma dívida ou uma questão urgente para resolver, precisa de um dinheiro na mão, imediato, né? A Mais Ágil, ela antecipa aquela grana que está parada e que você não pode sacar do seu FGTS. É claro que você tem custos, tem taxas, a operação gera ali taxas que é importante você estar bem informado para saber se realmente esse é o caminho que você quer tomar, para saber o valor final da operação. Então é importante se informar bem sobre tudo. E para isso tem uma equipe que está pronta para te atender, clicando aqui no link no comentário fixado. Mais ágil, resolve para você e é muito rápido. Vamos lá, mais uma nota publicada pelo Lauro Jardim no Jornal o Globo. O que diz essa nota? Colocando na tela aí para vocês. Ela diz que a SAF do Fluminense avançou algumas casas. A diretoria do clube aceitou a proposta do BTG e decidiu levá-la à Assembleia Geral. Ou seja, todos os sócios do clube com mensalidade em dia poderão votar se aceitam os termos do contrato oferecido pelo banco, né? Na última eleição, diz aqui, 3.700 sócios votaram, pouco mais de 20% dos aptos a votar. O BTG propõe a criação de um fundo que terá como cotistas tricolores ilustres, um deles o próprio dono do banco, André Esteves. Estou dando uma passada aqui na nota para quem, obviamente, não teve a oportunidade de ler. A gestora do fundo será a Eliseu Esportes, que foi criada pela Lazuli Capital para concentrar investimentos em esportes. A própria Lazuli contratou a FSB, que, para quem não sabe, é uma grande agência de comunicação, de assessoria de imprensa, relações públicas, para montar a estratégia da divulgação da proposta. Com problemas recentes em SAFs, como as do Vasco, Botafogo, fica claro que uma ação de comunicação planejada é necessária para evitar ruídos causados pela oposição. Está previsto que já em setembro o clube comece a divulgar a proposta do BTG. Para CEO da SAF, o nome escolhido é Mário Bittencourt. Bom, vamos lá. Primeiro passo, a gente olha esse texto, vê a informação e, naturalmente, como sempre fazemos, temos que fazer o quê? Apurar. Né? E como a gente vai apurar? A gente vai falar com fontes e a gente vai falar com o clube. Ah, pô, Lessa, mas você vai falar com o clube? É óbvio que o clube vai desmentir. Não importa, gente, se é óbvio ou não, isso é uma obrigação. É como a coisa deve ser feita. O jornalismo com responsabilidade, ele tem essa obrigação de você ouvir, ou pelo menos tentar ouvir todos os lados. Então a gente pega essa informação
E aí eu fui até o clube, a pessoas do clube, na comunicação, enfim, perguntar se essas informações são verdadeiras, elas estão corretas, há algo que... Há alguma coisa, e claro, nesse meio tempo a gente tentar buscar detalhes para acrescentar. E aí a resposta imediata que eu recebi foi que não. O clube nega que essas informações estão corretas. O clube nega que está prestes a levar a SAF para a Assembleia Geral. E, inclusive, provavelmente vai divulgar, o que eu recebi foi que o Fluminense vai divulgar uma nota oficial desmentindo a nota do Lauro Jardim. Ou seja, o Fluminense vai se manifestar de maneira oficial sobre o assunto, negando as informações, tá? Ah, mas isso é óbvio. Você acha que eles iriam confirmar? Gente, eu não sei, mas é a versão oficial do clube, é o que o clube está transmitindo. Se é verdade ou não, o tempo vai dizer. E claro, a gente vai sempre tentar, na medida do possível, correr atrás de mais informações. Mas eu vou ser muito enfático mais uma vez em relação a isso, a todo esse assunto envolvendo SAF. Não adianta a gente... Eu posso pegar aqui e fazer um vídeo histérico, né, gritando, falando que o Fluminense está sendo roubado, que o Mário Bittencourt quer dar um golpe, que quer assumir, que quer se tornar dono do Fluminense para a eternidade. Eu posso abrir uma live e falar isso. Eu posso abrir uma live, fazer um vídeo falando que o Fluminense está sendo vendido a preço de banana. Mas a responsabilidade que eu tenho não me permite fazer isso. Por quê? Porque a gente não tem, de concreto, fatos em mãos. O que a gente tem são informações soltas que estão sendo publicadas e não, de nada, eu não estou falando sobre o trabalho do Lauro Jardim, tá? Que eu respeito assim como qualquer outro profissional. Respeito o trabalho de todo mundo, não estou aqui para desmentir notícias de ninguém. Estou aqui para fazer o meu trabalho é esse. E aí, quando é opinião sobre isso, o que a gente tem não são fatos concretos. São informações que estão sendo jogadas e até agora a gente não sabe o real valor. A gente não sabe o teor do contrato, quantos por cento, por quanto, em quanto tempo, quanto será investido no futebol, o Mário realmente vai ser o CEO, isso de fato vai acontecer? Tudo indica que sim? Tudo indica que sim, mas a gente não tem. Então a gente fica criando, banalizando o debate, criando ali um desespero em cima de um assunto que é muito importante para a vida, para o futuro do Fluminense. Esse debate precisa ser sério. A proposta ela pode ser a mais absurda. A proposta pode ser para o Mário Bittencourt se tornar dono do Fluminense pelos próximos 50 anos. O clube vai ter que informar isso. Nós temos que ter o trabalho de apurar, de correr atrás de informação para informar bem o torcedor, para que o torcedor que tenha direito a voto ir lá manifestar o seu voto da maneira que ele achar melhor. Está na mão do torcedor a decisão de aprovar ou não, seja qual for a proposta. Tá? Ah, mas querem empurrar de goela abaixo. Então cabe ao torcedor, se ele achar que isso não é o melhor para o clube, se manifestar através do voto. E nas redes sociais também, como quiser. Eu só estou dizendo que aqui a gente tem que se preocupar em conduzir o debate de maneira séria, correta, honesta e com informação. Tá? Esse é o importante. Se o clube vai negar oficialmente essas notícias, se tudo isso não é verdade, se está longe ainda de ter essa decisão, de aceitar essa proposta para levar à Assembleia Geral, se o André Esteves vai botar dinheiro no clube, pô, mas conflito de interesse, o Mário hoje é presidente, vai se tornar CEO, o André Esteves avaliou o clube, agora vai comprar. Sim, vamos debater tudo isso, assim que tiver algo no papel, assim que a coisa avançar, assim que a gente tiver os fatos. E aí, assim, tudo que eu falar aqui agora vai ser em cima de achismo e suposições que pode criar pode alarmar de tal forma que só vai servir para poluir um debate que é muito importante e muito relevante para o futuro do Fluminense. É o assunto mais importante da história do Fluminense, recente, porque pode mudar todo o futuro do clube. E a gente tem que ter muita responsabilidade para tratar isso. E só depois, com os números, com as apurações, com os valores, é que a gente vai poder, aí sim, entrar no debate, pesar todos os lados e entender o que está acontecendo, as pessoas que estão envolvidas, para daí a gente conseguir informar e, obviamente, também dar
a nossa opinião. Então tem essa informação do Lauro Jardim e tem a versão do clube negando, tá? Eu pretendo conseguir mais algumas coisas hoje à tarde, para saber se tem um detalhe, o que tem de verdade, o que não tem, e conseguindo eu vou trazer para vocês como sempre faço aqui. Tá? Mas a minha preocupação não é, esse assunto não é para ficar audiência, clique, like, sabe, para ficar aqui cagando regra sobre o que eu não sei, sobre, sabe, fazendo... Não, isso é um assunto muito sério que tem que ser levado da maneira mais séria possível. E a gente, não só eu, mas o Jornada, todos nós, vamos trabalhar para informar bem o torcedor. Esse é o nosso papel nesse assunto SAF. Assim, tem que ser tratado com a seriedade de uma eleição também que está vindo por aí. Fechou, pessoal? Então, qualquer novidade eu volto aqui para trazer para vocês. Isso é o que eu tenho de informação até o momento, tá? Esquece de não deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, valeu, voltamos em breve.